para analisar que ele sempre estava o quê? Na palavra, na palavra, na palavra. Você nunca ouviu Jesus abrir a boca para dizer que não era capaz. Muito pelo contrário, ele já chegava e fazia a diferença. É isso que tem que ser a igreja, irmão. É isso que tem que ser cada um de nós. Chegar no local, chegar na nossa família, na nossa casa, na nossa parentela, onde nós estivermos, nós temos que falar com a palavra. Amém? Graças a Deus. Amém. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Olha isso aqui, irmão, que nós vamos ouvir de Deus. O Espírito Santo pediu para falar com os irmãos sobre vários tipos de palavras que muitas vezes procedemos. E durante essa ministração de Deus, irmão, eu quero que você compare o seu dia a dia, como é que tem sido. Não precisa você falar com ninguém, não precisa nem você muitas vezes se entristecer com isso. É um alerta para a igreja, é um alerta para cada um de nós, irmão. Que aonde nós estivermos, as pessoas, quem estiver ao nosso lado, tem que saber que nós somos Deus. Tem que saber que nós temos um pensamento sempre positivo. As pessoas podem não ver o lado bom das situações, mas nós sempre temos que ver o lado bom. Porque o nosso Senhor é bom. Amém? Estou vendo gente ainda revirando folha. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação. Ação de quê? Graças. Versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Versículo 4. Para que o manifeste como me convém. Versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, nos ensina, Senhor, nos capacita nesta hora para que possamos ouvir, Senhor, a Sua palavra, Jesus. Meu Deus, estamos preparados, Senhor, os nossos corações estão preparados, Senhor. Tudo aquilo que estiver no nosso coração, que muitas vezes está nos angustiando, que for lá de fora, que seja bloqueado nesse momento, Deus. Mas que venhamos ouvir somente aquilo que Tu tens para dizer para nós, Senhor. Porque necessitamos ouvir de Ti, Senhor, a Sua palavra. Nos ensina nesta hora, Senhor. Mas que não fique só aqui, ó Pai. Que possamos, ó Pai, aplicar no nosso dia a dia também, Senhor, esta palavra, para que possamos ser mais e mais do que vencedores, assim como o Senhor diz para cada um de nós. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que os irmãos possam se acertar, irmão, em nome de Jesus. Durante a leitura, né, irmão, desses versículos aqui de Colossenses, irmãos, já devem ter pegado um pouquinho daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, né? Você para analisar uma situação aqui, que o apóstolo Paulo está ensinando ao povo de Colossos vários tipos de áreas da nossa vida que nós temos que nos atentar, né? Um pouco antes ele ensina os deveres domésticos. Depois ele dá saudações às pessoas, as coisas importantes que as pessoas fazem, né? Só que nesse daqui, irmão, ele fala uma coisa que me chama muita atenção, que nós devemos prestar atenção. Olha o que ele diz: exortação à oração e à sabedoria. Irmão, a primeira coisa que ele ensina aqui, a
E muito pelo contrário, irmão, Ele que tem sentido saudade de todas as vezes de cada um de nós. E nós muitas vezes não temos nos atentado a isso. Então o apóstolo Paulo ele ensina aqui para esse povo dos Colossenses: perseverai em oração. Você está orando, né? Você está buscando, mas faça mais, perseverai. Sabe por quê, irmão? Porque é necessário isso para cada um de nós. Não adianta eu entrar em oração, não adianta eu entrar em comunicação com o meu pai na segunda-feira e eu só entrar em comunicação de novo com ele na quarta, na quinta-feira, na sexta-feira. Eu tenho que entrar em comunicação com o meu pai, se possível, todos os dias, todo momento, lembrar dele. A todo instante lembrar dele. Por quê? Porque se você está lembrando do pai, ele também está lembrando de você. Ele está lembrando de você. Mas o que falta é muitas das vezes a perseverança. Perseverança é o que, irmão? A constância. Está sempre ali, orando, pedindo ao Senhor que te livre, que te guarde de todo mal, que esteja com a sua família, com a sua casa, abençoando o seu dia a dia. Há cristãos hoje em dia, há igreja hoje em dia que não levanta a mão para agradecer a Deus por mais uma semana que Ele concedeu, por mais um mês que Ele concedeu, por mais um ano que Ele concedeu. Tem faltado isso à igreja. A perseverança na oração, irmão, é você estar o tempo todo em comunicação com o teu Pai. Você tem que estar sempre com saudade dEle. Ele tem que estar sempre presente na sua vida. Mas para isso eu preciso perseverar em oração. Onde ele diz, velando nela com ação. Ele ressalta de novo, velando nela com ação de graça. Então não adianta só eu orar por orar. Eu preciso estar com ações de graças. Eu preciso estar com ações de graças. Não adianta também eu querer orar aquela oração que ela é repetitiva. Todo dia você faz essa mesma oração. Irmão, isso quem faz são os católicos. Isso quem faz são outras religiões. O padrão de vida do Espírito Santo não é uma oração repetitiva. Ela é uma conversa com Deus. Então a primeira palavra que Ele vai me ensinar aqui é a oração. Uma base. O Senhor está ensinando para cada um de nós hoje que a base para que nós possamos ter boas palavras, boas ações, é a oração. Porque a oração com Deus vai te fazer, irmão, levar a outro patamar da tua vida. Porque você não está comunicando, não é com o seu pai carnal, com a sua mãe carnal, com o seu filho. Que muitas vezes você conversa, né? De futebol, né? Conversa de que está acontecendo no mundo, acontece de política, catástrofes. Não é isso que você está conversando. Você está conversando com o teu Pai Celestial. Aquilo que você vai dizer é o Espírito e vida. E aquilo que Ele vai falar contigo através da palavra também é Espírito e vida. Será que você entra em contato com Deus para falar de futebol? Será que você entra em contato com Deus para falar de maquiagem? Será que você entra em contato com Deus para falar o que você viu no YouTube? Será que você entra em contato com Deus para falar desse tipo de coisa, irmão? Você tem que entrar em contato com Deus para falar com aquilo que é Espírito e vida. Aquilo que vai o quê? Fortalecer a sua vida. Aquilo que vai o quê? Te deixar forte. Né? Mas as outras conversas, nós muitas vezes falamos com outras pessoas. Legal. Conversar, algumas pessoas gostam de conversar, outras não gostam. Isso é de cada um, irmão. Mas com o nosso Pai não tem que ter isso. Você tem que gostar sim de conversar com o seu Pai, que é Ele que vai te fazer forte. É Ele que você vai declarar as suas fraquezas, para que você possa amanhã ou depois estar melhor nelas, estar fortalecido. É através da oração com o nosso Pai que Ele vai fazer você renovado, renovada, diferente, transformado, transformada, um novo varão, uma nova varoa, através da oração, irmão. Então não adianta ser
da sua palavra, você precisa estar orando com Deus. Você precisa estar em contato com Deus. Uma oração com o Pai. Amém? Olha o que ele continua dizendo aqui. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da outra coisa que vai mudar aqui para cada um de nós. Não é só você orar pela sua vida. Mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de se preocupar com o seu próximo também é orar por ele. Também é falar por ele. Sabe por quê? Porque quando você ora pelo teu irmão, isso significa para Deus que você pensou em alguém que não seja só você. Pensou em outra pessoa que não seja só a si mesmo. Então ele pede oração o quê? Para a igreja. Ele pede oração o quê? Para os irmãos. Para que você possa, irmão, se você já foi uma pessoa que não se preocupava com ninguém, ou não estava aí, nem aí para ninguém, você quer mudar isso no seu coração hoje, você precisa sempre nas suas orações pensar nos outros. Pensar nas outras pessoas, naquilo que as outras pessoas estão passando, os problemas que muitas vezes outras pessoas estão passando. Você precisa disso. Aí você vai poder mudar, irmão, o seu jeito de falar. Quando você for conversar com uma pessoa, falar com uma pessoa, você não vai falar só de si, você vai falar também dela. Você também vai inspirar ela, você também vai falar do amor que há, do Espírito Santo que há nela. Isso muda, irmão. Para cada um de nós, no nosso dia a dia. Tem alguém entendendo aí, irmão? Estão olhando bem sério para mim? É isso, irmão. Não me olha tão sério assim, não. Isso aqui é um alerta para cada um de nós. Eu não vou dar o chicote igual a irmã Érica faz, não, irmão. Pode ouvir um glória aí, irmão? Ah, muito bom. Olha o que ele diz, irmão. A fim de falarmos do ministério de Cristo. O que é mais importante, irmão? Falar do ministério de Cristo. Falar das boas novas de Deus. Falar daquilo de bom que Jesus fez na sua vida. Falar daquilo de bom que Ele tem feito na sua vida, irmão. Traga para você, irmão, essas energias positivas do Espírito Santo para a tua vida. Traga para você. Não fique falando só de problemas. Não fique falando só de coisas que muitas vezes acontecem no mundo, catástrofes, coisas horríveis. Fale de coisas boas, irmão. Transforme a vida das outras pessoas também através da sua palavra. Isso muda o seu dia a dia, irmão. Muitas vezes as pessoas vêm até você arrasada, angustiada, com o coração triste, e tu vai e fala de coisa ruim para a pessoa. E tu vai e destrói mais ainda aquela pessoa. Não, mas é verdade, né? Aconteceu. E muito pelo contrário, a pessoa vai falar assim: poxa, isso também aconteceu comigo. Aconteceu também parecido comigo, isso, aquilo, irmão. Isso vai destruir a vida das pessoas. Você não sabe o quanto isso acaba com a vida das pessoas. A pessoa está ali, diante de você, esperando algo positivo, algo bom, e tu vai e destrói mais ainda. Acaba de enterrar a pessoa. As pessoas, quando vierem até você, irmã, elas vão vir com o intuito de ouvir coisas boas, porque ele vê que você é de Deus. Você sendo de Deus, você tem que falar coisas boas para as pessoas. Exclui da sua vida coisas ruins, irmão. Ah, irmão, mas está acontecendo isso. Eu sei, acontece com todos nós. Diferentes áreas da nossa vida, nós somos muitas vezes, as coisas vêm para cada um de nós, mas isso não significa que aquelas coisas vão vencer a cada um de nós, irmão. Então você tem que transformar essas coisas em coisas boas. Já ouviu falar do que a gente tem ali, é o filtro?
palavras. Atraia coisas boas para você, irmão. Coisa já chega de coisas negativas. Até o mundo já está com tanta coisa negativa, irmão. Já está com tanta coisa ruim no mundo. Tu vai lá e fala coisa ruim também. Tem de acabar com o dia da pessoa. A segunda-feira da pessoa começa não tão boa já. Mas ela pode melhorar com a sua palavra. Pode ou não pode? Você chega no ambiente de trabalho, tem algum colega triste, você vai e fala coisa boa para ele. Você melhora o dia daquela pessoa, irmão. Você ora pelaquela pessoa, você pensa naquela pessoa para Deus, e Deus vai cuidar com carinho por ela. Não, por você, porque você pediu por ela. Você pediu por ela. É gratificante, irmão, muitas das vezes. Algumas pessoas aqui chegam para mim e falam: caramba, você consegue ver o lado bom daquilo que é ruim. Mas nós temos que ver sempre o lado bom, irmão. Não veja sempre o lado ruim das coisas. Veja sempre o lado bom. Porque Deus é bom. E se Deus está na sua vida, Ele é bom para você também. É por isso que essa palavra, irmão, ela tem que impactar cada um de nós. Por quê? Porque ela é boa. Quando a palavra de Deus diz: a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Por causa da palavra. Ela é boa e agradável. Seja a sua palavra também agradável. Seja a sua palavra também boa. Rapaz, a hora está passando muito rápido. Tem muita coisa para falar aqui, irmão. Olha o que ele diz: de falar do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Olha o que ele ensina aqui, irmão. Quando você entra em comunicação com Deus, quando você pensa em você, quando você pensa nos outros também, esse me convém falar, irmão, é o quê? A ousadia das suas palavras. Quando você não se deixa dar por vencido, quando muitas das vezes as coisas estão acontecendo, mas você vai e fala. Põe em prática a palavra de Deus. Olha mais uma vez o que ele diz: para que o manifeste como me convém falar. Fala o quê? Coisas boas, irmão. Coisas agradáveis, te convém falar. Convém você falar, convém eu falar. Coisas boas, coisas agradáveis, coisas que edificam. Coisas que vai te trazer, irmão, pureza. Como você é visto pelas suas palavras? Olha para mim. Fala para o seu coração. Fala para o seu coração. Fala para mim, não. Fala para o seu coração, irmão. Como que é as suas palavras no seu dia a dia? Será que você consegue falar coisas boas pelas pessoas pelo menos uma vez no seu dia? Convém falar coisas boas para você? Te convém falar. Então fale as coisas boas. Fique só preso às coisas ruins. O mundo ele já fala tanta coisa ruim. Não precisa nem que você falar, só de você ouvir. Já tem coisas horríveis, horripilantes. Então gere de você essas coisas boas, porque o Pai está com cada um de nós. Aquilo que é bom já está dentro de você, já está no seu coração. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, já está em você, irmão. Então fale aquilo que é bom, que ele continua dizendo: andai com sabedoria. Uma coisa importante aqui para cada um de nós, irmão. A igreja ela precisa ter sabedoria quando ela falar. E aí é onde entra uma outra situação para cada um de nós. É o quê? As adversidades. Quando as pessoas vierem falar para você, irmão, coisas ruins, ofender você, xingar você, você tem que agir com sabedoria para lidar com aquilo. E aí, irmão, a sabedoria que vem do alto, ela é a mais importante para cada um de nós. Porque quando vem a sabedoria que vem do alto para você, você consegue transtornar aquela situação, transformar aquilo que você está vivendo. Aquilo que era ruim, que veio até você, ela bate até você e volta boa. Por que ela volta boa, irmão? Porque você tem boas palavras. Você é uma pessoa que fala coisas boas. Ah, irmão, mas é difícil. É difícil. Ninguém falou que seria fácil. No mundo tem
tereis aflições, mas tem? Olha. Quem falou que seria fácil? Mas ninguém falou que seria impossível. É impossível? Não, não é impossível. É por isso que primeiro ele te ensina aqui, no começo do capítulo 2, que primeiro você tem que estar em contato com o Pai. Depois você tem que estar em contato consigo. Depois você tem que estar em contato com as pessoas. Para que quando vier as coisas ruins, você esteja preparado para ouvi-las e para transformá-las elas. Quando a pessoa joga algo ruim para você, olha isso aqui, irmão. Quando a pessoa fala algo ruim para você, quando alguém te xinga, te ofende, fala de alguma coisa de errado que você fez, aquelas palavras elas têm que entrar no seu coração como um filtro. Quando ela passar como um filtro, ela vai transformar em coisas boas. E foi isso que Jesus fez com cada um de nós. Quando você era de outra forma, de outro jeito, você falava coisas ruins, coisas horríveis, o Espírito Santo ele vai filtrar você e você vai falar coisas boas agora. Você vai falar. E não é possível isso sim. Ah, não, mas aquela pessoa que era dura, rude, tem como? Tem como? Tem como? Hoje, depois de grande, eu ouço meu pai falar que me ama. Meu pai nunca foi disso. Nunca foi dizer que me ama. Eu falo com ele aqui abertamente com todos. Mas hoje em dia meu pai tem condições de dizer que me ama. Hoje em dia meu pai tem condições de dizer que eu sou importante na vida dele. Isso é coisa boa, Deus transforma, irmão. Deus muda, isso é um testemunho de vida para cada um de nós, irmão. Mas não é de uma hora para outra, irmão. Você tem que primeiro trabalhar para isso. Não foi o que a irmã, hoje teve até demais, né? A irmã Carol e a irmã Elza hoje louvaram. Trabalhar, você precisa de trabalho árduo para você mudar os seus pensamentos, mudar o seu coração, mudar o seu jeito de falar. As suas palavras têm que ser diferentes, irmão. Fale mais coisas boas. Fale que ama o seu irmão, fale que ama os seus filhos, a sua família, a sua esposa, o seu esposo. Fale que ama, irmão. Atraia coisas boas para você. Olha o que ele continua dizendo. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o... Andai com sabedoria para os que estão de fora. É aqui, ó. Os problemas muitas vezes externos que acontecem. A igreja tem falhado. As pessoas têm dito coisas ruins sobre nós e nós temos dito coisas ruins também sobre as pessoas. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Não podemos fazer isso. A pessoa te faz o bem o tempo todo. Quando ela vacila contigo, ela se torna a pior pessoa do mundo. Você tem que entender e compreender que as pessoas também falham, irmão. Você também falha. Elas também falham. Não pode acontecer isso. A pessoa está ali o tempo todo. É como muitas pessoas fazem com Deus. Infelizmente, as pessoas fazem isso com Deus. Deus está o tempo todo sendo bom ali, dando a vida, dando o fôlego de vida, dando a família, dando a bênção de Deus, dando as coisas para a pessoa. Mas é um momento que às vezes não acontece algo, ela vai e se revolta contra Deus. Põe a culpa em Deus. Deus é culpado disso, Deus é culpado daquilo. Por que ele não impediu isso? Por que ele não fez aquilo? Muitas pessoas têm feito isso, irmão. Não faça isso com as outras pessoas. Procure falar o que é bom. Procure ser o que é bom para com Deus. Preste atenção. Os problemas externos você tem condições de resolver. Aonde você estiver no seu trabalho, estudando com as pessoas, numa festa, aonde você estiver, quando a pessoa jogar para você coisas ruins, você joga para ela de volta coisas boas. É isso. É exatamente isso. Eu lembro uma vez, numa pregação, se eu não me engano, eu estava na pandemia ainda, com a irmã Carol. Quando a pessoa jogar pedra para você, joga o que para ela de volta? Quem lembra? Eu lembro, hein? Eu vou ver de novo, hein? Quando a pessoa jogar para você pedra, você joga para ela flores. Mas não é flores da morte não, irmão, do caixão não. É flores de vida. Não é do caixão não, irmão. É de vida.
bom para mim. Você me ajudou naquele dia. Não, mas nós preferimos fazer o quê? E você? Naquele dia fez aquilo? Fez isso? Errou comigo? Falhou? Eu fiz isso com aquelas pessoas que estavam todas ali. E aí, irmão? Não podemos fazer isso, irmão. Fale de coisas boas. Fale de Deus. Quando a pessoa vier com coisas ruins para você, fale coisas boas para ela. Isso muda o dia de alguém. Amém, irmão Carol? Mas eu vou ver ela de novo, falando de Deus. Em nome de Jesus eu creio. Assim como a irmã Elza também. Amém? Irmã Elza. Irmã Elza. Irmão, então fale coisas boas. Quando a pessoa vier falar coisas ruins, os problemas externos aparecerem para você, você resolve ali mesmo, mas resolve não fazendo como o mundo faz. Você resolve fazendo como Jesus faz. Isso muda o teu dia a dia, isso muda a tua palavra, irmão. E quando muda o teu dia a dia, muda a sua palavra, muda também das outras pessoas. Transforma também a tua família, a tua casa, as suas palavras. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 6, olha isso aqui. Irmão, preste atenção. A vossa palavra seja sempre agradável. Dificuldade, né? Tem uma pequena, é bom mesmo, na teoria, maravilhoso, né? Oh, aleluia, glória a Deus, maravilha, seja sempre agradável. Mas na prática, irmão, tu não sabe o que aconteceu tal dia. Como foi difícil responder aquela mulher. Como foi difícil responder aquele homem. Né? Mas seja sempre agradável, porque o Senhor sempre é agradável com você. Ah, irmão, mas o Senhor de vez em quando, né, arranca as orelhas pela irmã Érica, né? Mas ela está sendo agradável por quê? Porque é bom. É bom para cada um de nós, irmão. Agradável. O que Deus fez por nós é agradável. O que Ele tem feito por você todos os dias, o que Ele tem dito para você, aquele que tem buscado, Ele tem dito, não tem? Então tem que buscar, por isso que Ele chama a atenção, que é no contato. Quando você busca Ele, quando Ele vai falar com você, é algo agradável. Seja agradável. Olha o que Ele diz. Seja sempre agradável, temperada com... Irmão, tá difícil chegar no sal. Tá no fogo, né? Tá, né, indo, mas esqueci do sal, né? Na hora de fazer o ovo cozido, eu esqueci o quê? Do sal. Ele fica o quê? Ruim, né? Não fica? Não fica ruim? Sem sal? Uma comida sem sal, imagina. As pessoas que têm pressão alta sofrem com isso, irmão. Comida sem sal é ruim demais. Tu imagina a tua palavra sem sal como é ruim. Quando você, irmão, comeu alguma coisa que foi ruim, imagina o quanto foi uma experiência ruim, né? Imagina como se fosse a sua palavra quando você é desagradável. É ruim. É muito ruim. Não seja assim, irmão. Seja temperado com sal. Né? Irmão, chegar no sal, daqui a pouco você está chegando lá o quê? No melhor tempero do mundo, a páprica. Daqui a pouco você está chegando o quê? No orégano. Né? Daqui a pouco você está chegando o quê? No açafrão. Daqui a pouco tu chega aonde? Mas o quê? Por favor. Esqueci do tempero. Daqui a pouco você chega em algum tempero aí, o curry. Daqui a pouco chega no curry. Né? Mas primeiro tem que ter o sal, irmão. O sal é a base. Deve ser por isso que o sal é tão barato. Porque ele é maravilhoso. Não pode faltar o sal. Mas você pode, não, temperar muitas vezes só uma comidinha. Fazer uma coisa simples. Uma coisa que não é um fricassê, não é uma lasanha. É só você fazer muitas vezes um arroz e você colocar o certo de sal, ele já fica bom. Não é? É a mesma coisa das nossas palavras. Não precisa você ser um filósofo. Não precisa você ser uma pessoa que fale coisas lindas. Mas se as suas palavras for temperada com sal, ela já vai estar
carne pra cá, mas aquele que é o churrasqueiro mesmo, ele põe a carne veio lá do mercado, ele põe lá, põe sal grosso, acabou. Depois só botar a comida. Mas tu imagina eu comer sem sal aquilo dele. Deus me livre, né, irmão? Não quero ir pra mim, não. Mas só o sal, irmão. Que maravilhoso. Outra coisa que a palavra nos diz, irmão. Aquilo que a sua boca fala é o que o seu coração está cheio. Oh, maravilha, né? Está dizendo coisa boa, né, irmã? Irmã Elza, a irmã Valéria, só diz coisa boa, né? O coração está, ó, cheio. Cheio de coisa boa. Glória a Deus. Ah, tá. Eu tô vendo gente triste aí. O coração está cheio, fica fechado. Tô vendo gente triste aí. O coração, coisas boas. O coração está cheio de coisas boas, de maravilha. Ô, irmão, a sua segunda-feira vai ser maravilhosa, a sua semana vai ser abençoada, Deus vai te entregar coisa boa, né? Ou pelo menos era para ser, né? Mas é isso que Deus está chamando a atenção hoje para cada um de nós, irmão. Agradável, coisas boas. Mas primeiro você tem que estar em contato com o Pai. Depois consigo. Depois com os outros. Que aí você muda não só o seu dia a dia, irmão, mas muda também o dia a dia das outras pessoas. E a palavra de Deus diz também, lá em Tiago, que nós podemos refrear a nossa língua. Porque para você falar, você tem que ter língua, né, irmão? Senão você não fala. E nós podemos pôr freio nessa língua, que muitas vezes é complicada, né? Irmão, o sangue ferve. Eu não consigo, não consegue. E nós temos condições de colocar freio nessa língua, que muitas vezes fala coisas ruins, fala muitas vezes besteiras. Temos condições, mas ele também diz que o homem ele não tem condições de fazer isso, mas aquele que está com o Espírito Santo, esse sim tem condições de frear essa língua abençoada. Tem condição, irmão? É por isso que, mais uma vez, é por isso que você tem que estar em contato com o Pai. Olha o que ele continua dizendo. Em nome de Jesus. Rapaz, agora vou. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada irmão, nem sempre você vai passar pelas mesmas experiências. Talvez no seu dia a dia você passe por uma coisa que você nunca passou na sua vida. Às vezes uma pessoa fala para você uma coisa que você não esperava ela dizer. Mas é por isso que você tem que estar em oração. É por isso que você tem que estar falando com Deus. Porque na hora quando vier as coisas ruins para você, porque nem tudo, né? Nem tudo são flores, irmão. Na teoria, como eu acabei de falar, né? É maravilhoso. Mas na prática você vai ver que é árduo, é difícil. Mas, né? Olha o que ele diz. Como vos convém responder a cada um. Cada momento gera uma situação diferente que vai fazer com que você também responda diferente. Isso é ter sabedoria, irmão. Saber se adequar às situações que acontecem no seu dia a dia. Para isso você tem que estar em contato com o... Estão começando a entender? Glória a Deus. Tem que estar em contato com o Pai, irmão. Todos os dias da sua vida você vai passar por situações diferentes. Isso gera para você a experiência. Um cristão sem experiência, ele vai ser nocauteado na guerra. Então precisa ter experiência, porque senão vai falar coisas ruins, vai acabar com o dia da pessoa. E nós aqui não queremos que você acabe com o dia da outra pessoa. Nós aqui queremos, através do Espírito Santo, que você fortaleça o dia daquela pessoa. Que você fortaleça o seu dia. Que você atraia para você coisas boas, assim como Jesus fazia. Ele via sempre o lado bom das coisas. Jesus, ele sempre via o lado bom. Não, mas está acontecendo isso. Vocês estão sofrendo aqui na tempestade, né? Está difícil, né? Mas será
olhar com quem tu está? Você está com Jesus. Tudo pode. Tudo acontece. Vai dizer isso. Vai dizer isso, aquilo. E Deus vai fazer. Jesus só precisou de uma coisa, irmão, para poder multiplicar. Ele fez o quê? Deu graças. Simples palavra, irmão. Está vendo o que eu acabei de falar aqui? Uma simples palavra, não precisa ao Senhor. Preciso que multiplique os pães aqui, porque está uma situação complicada, tem muita gente aqui. Eu preciso. Não, ele não fez isso, ele só deu graças. A palavra não diz que Jesus Cristo ele levantou os 5 pães e 2 peixinhos e deu graças a ti. Simples coisas, irmão. Uma simples palavra. Uma simples coisa. Ele fez a multiplicação dos pães. Não precisa você querer falar coisas difíceis. Não precisa você querer dar uma de filósofo, de sábio, entendido. Não precisa. Mas precisa que você saiba agir na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Para que você possa transformar isso no seu dia a dia. Meu irmão, transforme a sua palavra. Mude o teu jeito de pensar para que você possa ser diferente. Mas é necessário você estar em contato com o Pai. Não adianta eu querer fazer isso, querer fazer aquilo, mas eu não estou em contato com o Pai. Vai dar errado. E você vai se entristecer com você mesmo. Mas você está esquecendo que você tem que primeiramente, olha o que ele diz no versículo 2, mais uma vez para nós terminarmos. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Irmão, fique com essa palavra. Mude o seu jeito de pensar, de agir, mas esteja em contato com o Pai, para que você possa mudar. Em vez de você, muitas vezes, estar ofendendo as pessoas, falando coisas ruins das pessoas, fale as coisas boas que ela fez. Quem é que não tem coisas boas para poder contar, irmão? Seja a pior pessoa que for, ela tem coisas boas para poder contar. Basta você extrair dela o melhor que ela tem. Só isso. Quem tem esse poder é Deus. É por isso que você está aqui hoje e Ele extraiu de você coisas boas e hoje você pode distribuir as coisas boas que há em você. Amém, irmão? Uma linda salva de palmas para Jesus. Amém?